Ei, gente! Quanto tempo que eu não apareço aqui ao vivo! Mas é assim, vida de mãe, muito corrido, mas é um prazer estar aqui, esperando vocês chegarem. Essa é uma live rápida, porque sim, o tempo está contado. Mas eu separei algumas perguntas que eu quero responder com um pouco mais de profundidade, porque não tem como responder lá nos stories. E aí, à medida que vocês forem entrando, vão fazendo perguntas também. Se der tempo, eu respondo aqui. Se não der, eu respondo lá nos stories, tá bom? E a primeira pergunta que eu selecionei é assim, olha, uma pergunta recorrente. Sempre eu recebo essa pergunta nos stories, quase toda semana, se não quase todos os dias. Caterine, já fiz de tudo no meu casamento. Meu casamento tem jeito mesmo? E assim, pessoas também que eu atendo aqui no consultório vêm com essa demanda. Caterine, mas eu já fiz de tudo, mas de tudo mesmo. E eu sempre falo, você não fez de tudo. Sabe por quê? Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. E mesmo se você tivesse feito de tudo, está errado, porque não tem como resolver um problema se fazendo de tudo. Então, não, você não fez de tudo. Aí, quando eu pergunto, o que, que você fez? Você já fez terapia de casal? Você já fez algum curso? Você já identificou o verdadeiro ou os verdadeiros problemas do seu casamento? A pessoa, não. Aí, quando eu pergunto quais são os problemas, as pessoas vêm falando sobre as consequências do que está acontecendo no casamento. Ou seja, elas não sabem identificar os verdadeiros problemas do casamento. Vou dar um exemplo, traição, porque estou recebendo uma demanda muito grande de mulheres que estão sendo traídas. Aí quando elas falam assim, Caterina, eu já sei o verdadeiro problema do meu casamento. É porque o meu marido me traiu. Tá, isso na verdade não é o verdadeiro problema do seu casamento. Na verdade, isso é a consequência de vários outros problemas. E aí, por exemplo, a traição. Quais são os verdadeiros problemas? O que levou, por exemplo, o seu marido a te trair? São inúmeros problemas. Eu posso ficar aqui listando até o resto da noite, por exemplo, mas não vai adiantar. Então, assim, os mais recorrentes. Primeiro, e esse é para todo mundo, traição, por exemplo, que é algo que acontece muito aqui, que eu recebo essa demanda direto nas caixinhas, no consultório, de alunos do Conexão com Amor, pessoas que foram traídas. Primeiro, falta de Deus, né? Falta de Deus é o primeiro problema. Falta de Deus, egoísmo, tá? Pessoa egoísta. Então ela vai trair, tá? Esse é um dos problemas. Tirando a falta de Deus, a pessoa está ali sem a presença de Deus, não está cheia do Espírito Santo. Um outro motivo que acontece muito, lealdade parental. O que é a lealdade parental? É a má formação do caráter. É a pessoa que desde a infância ali, ela foi vendo como algo aceitável, normal no seu inconsciente. Por exemplo, viu o pai traindo a mãe traindo o pai. E muitos homens, principalmente homens, ouviram isso dos próprios pais dos homens falando isso para eles. Então, como desconstruir isso através de conhecimento? Precisa levar conhecimento para o seu marido, tá? Então, esse é um dos problemas, tá vendo? O problema não é a traição, o problema vem lá de trás, tá? Então, como que você vai resolver isso? Primeiro, também você vai se curar, você vai se tornar uma mulher incrível para que seu marido tenha olhos e ouvidos para você, porque ele não vai ouvir alguém que ele está desconectado. Faz sentido? E um outro problema também que causa muita traição no casamento, é a mulher totalmente desconectada do seu feminino. É a mulher que virou mãe do marido, tá? E essa é uma outra pergunta que eu vou responder daqui a pouco. Então, assim, o seu marido, ele era apaixonado por você e por isso ele escolheu você entre muitas mulheres para se casar. E aí, por algum motivo, você se perdeu. E aí você virou mãe dele, ele não consegue conscientemente te enxergar mais como mulher, como esposa dele, ele não tem desejo por você. Então, assim, esse é um dos motivos também, ele se sente vazio dentro do casamento, aí vem a oportunidade, né? E aí ele está fraco espiritualmente e acaba caindo. Então, esses são os três principais motivos. Tem muitos outros, né? Mas esses são os três principais motivos que acontece uma traição, por exemplo, no casamento. Entendeu que é importante aprender a identificar o verdadeiro motivo do problema do casamento? Então, o problema é a traição? Não, o problema é o que está causando a traição. É lá na raiz que você precisa aprender a enxergar, identificar e a resolver. Faz sentido? E uma outra pergunta também que eu sempre recebo.
como saber se eu estou sendo mãe do marido, Caterina? Qual que é a diferença de ser esposa e ser mãe? Porque os papéis, eles se confundem. Eu cuido do meu marido, cuido da casa. Esse não é o papel de mãe? Então, assim, você ter clareza, primeiro, do feminino e do masculino. Por quê? O masculino em excesso vai te fazer parecer mãe do marido. Então, primeiro, o que é feminino e o que é masculino? O feminino, todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, porque nós viemos da mãe e do pai, do óvulo e do espermatozoide. Então, assim, nós temos os dois, mas nós que somos mulheres, nós precisamos ficar por mais tempo no feminino. O feminino é aquele que serve, é aquele que cuida. O feminino, ele tem paz, ele solta o controle, ele tem o acolhimento. É a nossa essência feminina, na verdade, de verdade. Você chega em uma casa e a mulher tá lá fazendo um bolo, servindo café, toda feliz, conectada com o seu feminino, tratando todo mundo bem, porque nós temos sim essa característica marcante em nós, sabe? Todo mundo se sente bem. Um marido pode estar lá com a cara fechada, ele pode estar lá no mundo dele, ninguém se importa, né? A mulher, ela tem essa característica de alegrar a casa, de acolher, de amar. Aí você chega em uma casa, o marido está até de bom humor, mas a mulher está lá de cara fechada, não faz um bolo e essa casa fica ruim de ficar. Você não aguenta ficar. Entendeu? Os papéis. Então, nós mulheres, nós já temos essa essência. E se desconectar dessa essência feminina faz muito mal. Faz muito mal. Então, você vira mãe. A mãe é controladora, a mãe é chata, a mãe é mandona. A mãe, ela está conectada com o masculino, porque o masculino, ele tem autoridade. É só você lembrar, por exemplo, do espermatozoide. O que o espermatozoide faz? Ele vai para a vida, ele corre, o mais forte, o mais rápido, consegue alcançar o óvulo. E aí, o que o óvulo faz? Ele só se abre, recebe e se fecha, ele acolhe. Então, o masculino em nós, ele tem essa força de ir para a vida, fazer acontecer, colocar os projetos em ação, né, em execução, trabalhar. Então, nós temos essa parte masculina e isso é muito bom, senão a gente não ia fazer nada também. Mas nós temos que soltar o controle e ficar por mais tempo no feminino. No trabalho, exerça o masculino. Mas quando você estiver em casa, fique por mais tempo no feminino, porque também esse excesso de masculino causa briga, porque o masculino quer ter razão, o feminino tem essa necessidade de controle, de autoridade, e aí esse masculino quer ter esse controle, essa autoridade, e você também está no masculino e quer, o que vocês vão fazer? Brigar. Brigar. Então, esse é um dos maiores motivos da mulher se fazer mãe do marido. Ela quer tudo do jeito dela, ela quer brigar, ela quer controlar, ela quer mandar. E aí se desconecta. O marido não vê ela mais como esposa, vê ela como mãe. E fica esse vazio. E esse é um dos maiores problemas do casamento. Uma outra pergunta recorrente também que eu sempre recebo. Marido ignorante, excesso de brigas, o que fazer? Então assim, tem aquele ditado que vocês já conhecem. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se está tendo briga na sua casa, um dos maiores motivos é porque vocês dois não estão tendo habilidade. Não é só porque o marido está ignorante. Não é. Não é. A gente tem que ter autorresponsabilidade. A cura do casamento não acontece se a mulher ou o homem, quem tomar consciência primeiro de que é preciso fazer algo para que a cura do casamento aconteça. Se não tiver essa consciência de que eu também tenho culpa aqui, eu também preciso fazer alguma coisa. Se está tendo briga, briga é entre dois. Então, eu estou reagindo também à ignorância do outro, né? Tem aquele ditado, gentileza gera gentileza. Então, dê o primeiro passo para que isso aconteça, tá? Então, assim, marido ignorante, excesso de brigas. Tem as técnicas do diálogo que eu ensino lá dentro do Conexão com Amor. Primeira coisa que vocês precisam entender também é que briga é violência. Briga, gente, não é normal. Tem que desconstruir isso. Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu ouvi a vida inteira que briga é normal, que todo casal briga e depois faz as pazes, é muito bom. Só que briga não é normal. Briga causa mágoa. Briga distancia. Pode ser bom fazer as pazes ali no momento, mas isso vai para o inconsciente e vira mágoa. Vira memória a longo prazo. Chega uma hora que você não quer mais ver o seu marido te vê. Então tem que prestar muita atenção nisso, tá? Aplique as técnicas do diálogo. Está vendo que o seu marido sempre está muito reativo. Se ele está muito reativo, eu estou falando aqui maridos porque se você é homem e está aqui na live, se adapte para a esposa, tá? Mas é porque a maioria das pessoas que seguem o meu conteúdo são mulheres.
principalmente as alunas do Conexão com Amor. Se você percebe que o outro está muito reativo, é porque ele está te vendo como inimiga. Inimiga. Então, primeira coisa é você desconstruir essa imagem. Porque se ele está te vendo como inimiga, ele precisa o quê? Se defender. Como que a pessoa se defende? Se defende sendo reativo. Então, provavelmente, seu marido está te vendo como inimiga. Presta atenção nisso, desconstrua esse papel. É claro que não vai ser de um dia para a noite, tem passo a passo, mas já começa a observar. Se toda vez que eu falo uma coisa, ele já vem com uma resposta pronta, ele está me vendo como inimiga, não como uma esposa de verdade, tá? Estrutura o seu diálogo. Um outro erro das mulheres. Toda vez que vai conversar, não conversa para resolver os problemas. Conversa para descarregar a raiva. Diálogo não é para descarregar a raiva no seu marido. Então você está por aqui, cheia de problemas, engasgada aqui, aí você vai conversar com seu marido na hora que você está mais nervosa e ele também. Realmente essa conversa não vai ter um bom final, sabe? Então, diálogo não é para descarregar a raiva. Está com muita raiva, sabe o que você faz? Cria um grupo com você mesma, sabe? Grava um áudio xingando seu marido, falando isso, aquilo, descarrega toda a sua raiva nele. Apaga o áudio, não manda para ele não, tá? Ai, alivia um pouco a tensão e aí sim você vai estruturar o seu diálogo. Tem que estruturar primeiro, sabe por quê? Conversa de assuntos difíceis tem que ser uma conversa curta, não pode ser uma conversa longa, porque vai virar briga. É 5 minutos no máximo, dependendo do assunto, tá? Então, já estrutura lá. O que eu quero falar nesse diálogo? O que eu quero resolver com esse diálogo? Qual é o problema maior? Sempre uso como eu me sinto também, em vez de acusar o seu marido, sabe? Por exemplo, que o problema é que ele esqueceu algo importante, tá? E aí, em vez de você já ir lá descarregar a raiva nele e acusar que você sempre faz isso, você é esquecido, você não presta atenção nas coisas que eu te peço. Não, sabe? Porque se você atacar, ele vai fazer o quê? Ter a reação de se defender. Não é isso que você quer, claro. Você quer resolver o problema e ficar bem com o seu marido. Então, o que você vai fazer? Você vai usar sempre como eu me sinto. Primeiro, você vai entrar em contato com o seu sentimento. Como que você está se sentindo em relação a tal situação? Por exemplo, que é esse exemplo que eu dei aqui agora, né? Que ele esqueceu de algo e tudo mais. Ah, olha, eu estou me sentindo que ele não tem atenção para as coisas que eu falo. Eu estou sentindo que o que eu falo não tem valor. Eu estou sentindo que eu não estou sendo ouvida, por exemplo. Então é isso que você vai falar. Olha, amor, toda vez que você esquece de algo, eu fico sentindo como se o que eu estivesse falando não tivesse sendo ouvido, não tivesse valor às coisas que eu peço. Você está vendo que não é mais uma acusação, é sobre você, porque na verdade é sobre você mesmo, não é sobre o outro, é sempre sobre você. Então sempre uso como eu me sinto. Mulheres, antes de ir para a conversa com o marido, antes de conversar com o marido, sempre use perguntas permissivas. Isso também salva o casamento de brigas. O que é uma pergunta permissiva? O cérebro do homem precisa disso. É você preparar ele para uma conversa. Amor, posso te falar alguma coisa importante agora? Posso conversar algo com você? Por quê? Muitas mulheres, elas se queixam de que o marido não está ouvindo, está fazendo outras coisas, ou que ele não quer conversar. Ele não quer conversar naquele momento ele está prestando atenção no futebol, ele está lendo uma mensagem, ele está cansado do trabalho. Então você tem que preparar o cérebro do marido para te ouvir. Nós mulheres não precisamos de pergunta permissiva. Por quê? Porque o cérebro de homens e mulheres tem características diferentes. Nós mulheres, nós somos extremamente curiosas. Se o marido falar assim pra gente, por exemplo, se meu marido fala assim pra mim, Caterina, eu tenho uma coisa pra te falar, largo tudo e falo assim, pode falar. Porque eu sou extremamente curiosa e a maioria das mulheres são assim. Se o marido fala assim, depois do banho tem que te falar alguma coisa, esse banho parece que 5 minutos virou uma eternidade, porque você quer ouvir. O marido não, ele não tem essa curiosidade. Então ele quer terminar o que ele está fazendo primeiro. O homem não dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se ele faz, sai tudo errado. Já percebeu? É claro que tem as exceções, mas aqui a gente está falando no genérico mesmo, da maioria. Então, sempre que você for conversar com seu marido, prepare o cérebro dele antes. Amor, posso te falar uma coisa que está me incomodando? Porque se ele puder, ele vai falar assim, tá, pode falar. Ele vai largar tudo e vai te ouvir. Senão ele vai falar assim, deixa eu só acabar isso aqui. Aí você me fala, você já vai poupar, você já vai se poupar de ficar angustiada, de ficar magoada porque ele não está te ouvindo. Ou se ele te ouvir, vai ser impaciente porque ele está lá resolvendo outras questões. Então, pergunta permissiva ajuda.
Fez a pergunta permissiva, chegou o momento da conversa, já vai direto ao ponto. Amor, sabe o que aconteceu outro dia? Então, eu estou me sentindo assim muito triste, muito chateada. Não é o que ele fez, não, porque você fez isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Não é acusação, tá? Então, sempre você vai usar o como eu me sinto, tá? Pergunta permissiva, como eu me sinto, diálogo estruturado, e aí vocês vão resolvendo, saber ouvir, tá? Tirar o masculino do diálogo, porque o masculino, ele tem que necessidade de controle. E a necessidade de controle vai fazer você querer que as coisas sejam do seu jeito. E aí você não vai saber ouvir. Você não vai ouvir uma sugestão, você não vai ouvir as justificativas dele, por exemplo. Então tem a escutativa também dentro do diálogo, tá? Isso ajuda muito. E para finalizar o diálogo é sempre como que nós vamos resolver essa questão. É sempre o nosso, porque a opinião dele vale tanto quanto a sua, tá? Então sempre aplique isso. Isso aí você vai ver, seu marido vai parar de ser ignorante. Acabou o diálogo, pega na mão dele, amor, tô tão aliviada, obrigada por ter me ouvido, dá um beijinho, um abraço, sabe? Essa conexão faz muito bem. Isso vai fazer o seu marido a voltar a ter vontade de conversar e resolver os problemas com você, porque ele está acostumado com briga. Sempre você chega para o ataque, para a briga, para a acusação, para a cobrança. Quem quer conversar? Né? Não tem como, o marido não quer conversar desse jeito. A pergunta também que eu sempre recebo lá nas caixinhas dos stories. Caterine, traição tem jeito? Meu marido já tem até outra mulher. Eu sempre recebo esse tipo de questionamento. E aí eu falo, tem jeito sim, gente. A maioria dos casamentos que estão com crises tem traição. Infelizmente tem, tá? Mesmo que você não saiba, pode ser que tenha. Ou da sua parte, ou da dele, sempre tem. Porque ficou um vazio ali e a tendência do ser humano é buscar outra pessoa, tá? Nem sempre é má formação no caráter. Às vezes é só o vazio mesmo. Porque eu conheço pessoalmente pessoas assim que têm sim uma boa formação de caráter e acabaram caindo. Infelizmente, tá? Então, assim, nem sempre é má formação do caráter. Mas naquele momento a pessoa se desconectou de Deus e teve a oportunidade. Infelizmente, o casamento estava ruim, acabou caindo. Então, sempre analisar caso por caso, tá bom? Outra coisa, as esposas ficam muito preocupadas. Ah, ele tem outro, tá apaixonado, não sei lá mais o quê. Gente, presta atenção. Não caiam nessa conversa. Não caiam nessa conversa por quê? Não existe essa história estar apaixonado. Porque a paixão é algo de ilusão. Por que o amor é tão diferente da paixão? A paixão ela dura pouco, né? Os estudos falam que é no máximo 2 anos ali. Por quê? Porque é algo ilusório. A pessoa ela cria ali uma imagem de algo que não existe. Ela idealiza ali um ser do jeito que ele quer que seja, no caso a gente está falando dos maridos, né? Ele também se apaixona pelo jeito que ele se sente dentro daquela relação. Ou seja, ele está apaixonado por si mesmo, é um egoísmo. E aí quando que o amor se concretiza, por exemplo, nos relacionamentos saudáveis, né? Não tem nada a ver aí com homens que estão em adultério, nem no caso quando você se casou com seu marido, quando você realmente consegue enxergar os defeitos da outra pessoa e falar assim, eu amo apesar disso, apesar daquilo outro, eu amo. Né? Isso é o amor maduro. Por isso que lá no Conexão com o Amor eu sempre falo que o amor maduro ele precisa acontecer. O amor maduro é de escolha. O amor maduro é pra gente grande. Porque no casamento não tem essa paixão mesmo, não. É a escolha diária de amar porque você se comprometeu com aquela pessoa. Você fez um juramento perante Deus de amar aquela pessoa apesar de qualquer coisa. Né? Na tristeza, na saúde, na doença. E quando a pessoa ela está doente espiritualmente, é uma doença. Doente emocionalmente, é uma doença também. O ferido fere. Se o seu marido está te ferindo, ele também está ferido, ele também precisa de cura. Tá? Então, você não precisa preocupar com a clandestina. Vamos chamar ela assim, né? Não precisa. O problema não é ela. O problema é o seu marido e você. É o que aconteceu, como que vocês chegaram a esse ponto. O que aconteceu que vocês se perderam no meio do caminho? É esse caminho de volta que você precisa fazer. E aí no momento que mais você precisa se fortalecer, é o momento que você coloca suas energias em algo que não vai adiantar de nada, que não vai trazer resultado nenhum, pelo contrário, tá? Então, tá, o seu marido está distante, às vezes até tem outra assim, esquece a outra, o problema não é a outra, tá? O problema é que você precisa primeiro se fortalecer, primeiro se curar, tá? Curar suas feridas, fazer o seu caminho de volta,
tá? Resgatar a sua essência, você. Cadê aquela esposa que seu marido escolheu entre um monte de mulheres para casar? Será que ela ainda existe? Será que aquela mulher feminina, doce, educada, respeitosa existe? Ou a que está aí, que não é você, é aquela mulher mandona, chata, reclamona, de cara fechada. Eu sei que você tem motivos para ficar assim, mas a cura ela precisa acontecer não por você, não pelo seu marido, mas por Deus, para você. Porque essa é a vontade de Deus, restaurar a sua família. Se você tomou consciência primeiro, que a luz entre na sua casa através da sua vida, se permita. Se permita que a luz entre na sua casa através da sua vida, que a cura aconteça no seu casamento através da sua vida. Sabe por quê? Essa ilusão passa. Essa ilusão passa. A Bíblia fala que o pecado no início ele é doce. Ele é doce como mel. Mas que se o fim é amargo, o fim amargo vai chegar. Acredite, chega e é amargo. E nesse momento amargo, quando chegar, você está preparada para estender a mão para o seu marido e falar com ele, eu sei fazer o caminho de volta? Você está preparada? Né? Hoje o egoísmo tomou conta da humanidade, as pessoas elas não querem saber de ajudar o próximo. E o próximo, o mais próximo de nós, gente, é o nosso cônjuge. E as pessoas elas precisam se conscientizar disso. Ah, ele não merece, não sei o quê. Você merecia que Jesus morresse na cruz por você, será? Você merecia? Deus fez isso por você, por que você não pode fazer pelo outro? Estender a mão e ajudar. Né? O casamento, gente, é carne da sua carne, osso dos seus ossos, está lá em Gênesis. Então, assim, independente do que você faça, do que seu marido faça, vocês estão casados, nem o divórcio separa. O divórcio é algo mundano, é algo que foi dado lá na lei de Moisés. E quando Jesus foi questionado sobre isso, o que ele falou? Olha, no princípio não foi assim. Ou seja, quando eu criei o casamento, o objetivo do casamento nunca foi o divórcio. Mas Moisés permitiu, foi Moisés que permitiu, não foi Deus, tá vendo? Da carta de divórcio, as mulheres, por causa da dureza de vossos corações. Ou seja, quem se divorcia tem um coração duro, tá? E eu não estou falando aqui de raras exceções em que o divórcio sim é necessário, eu estou falando da maioria que tem jeito, tá? Não confunda. Eu sei que cada caso é um caso, mas a maioria dos casos, mais de 90% dos casos, tem jeito, tá, gente? Tem jeito. Então, assim, a gente tem que se abster desse egoísmo, porque um coração duro, como na Bíblia fala, né, que o divórcio é para aqueles que têm coração duro. Um coração duro é um coração que agrada ao Senhor? Não é. É um coração onde Deus tem como operar? Não é. E aí muita gente fala assim, nossa, mas eu já fiz tudo e Deus não quis o meu casamento. Será que você deu espaço para Deus operar no seu casamento? Ah, Caterina, eu orei com o coração cheio de mágoa, triste, sem perdão. Será que Deus ouviu realmente essa oração? Será que essa oração chegou até os céus? Então, é algo que eu falo lá dentro de Conexão com o Amor também, que precisa ser questionado. Esse fiz de tudo nunca é tudo. Nunca é tudo. Primeiro a gente precisa se curar, fazer com que a nossa oração seja ouvida, fazer com que Deus pegue na nossa mão, porque Deus sempre faz a parte dele. Quem não faz a parte certa somos nós. E nós temos que reconhecer isso. Muitas pessoas não tiveram o casamento restaurado porque elas desistiram no meio do caminho e muitas ainda falaram que foi Deus. Que foi Deus, não foi Deus. Nem se a gente for analisar a escritura, não foi, porque Deus odeia o divórcio, está lá na Bíblia. Né? Ele fez o casamento para ser eterno aqui na terra, né? Até que a morte o separe. Tá? Lá na Bíblia também, eu não lembro aonde, mas se vocês colocarem no Google, tem escrito lá, né, que a mulher ela é ligada ao seu marido enquanto ele viver. Então nem o divórcio separa. Então vocês precisam pensar sobre isso, tá? E lutar pelas razões certas. Por que você está lutando pelo seu casamento? Porque o seu marido muitas vezes está no egoísmo. Está no egoísmo. Por isso que muitas vezes ele está no adultério, por isso que muitas vezes ele está sem prover a casa, está nem aí. Enfim, ele está no egoísmo. Aí você vai agir com o egoísmo também? Tá? Lembra, gentileza gera gentileza? Se você mudar, o seu marido também vai mudar. E a palavra também diz que você não vai mudar pela sua fala, né? Que nós vamos ganhar o nosso marido com as nossas atitudes, com a nossa mudança de comportamento. Tem lá na Bíblia também, só você procurar no Google onde está. Então nós vamos ganhar o nosso marido sem palavras. Como que se faz isso? Se mudando. Então eu te pergunto, mulher, você que está aqui querendo salvar o seu casamento, tem como
você salvar o seu casamento xingando, sendo mandona, mãe do marido, sem estratégia nenhuma, querendo obrigar ele a ficar? Não tem como. Então você precisa aprender a fazer o caminho de volta, tá? Tem passo a passo para isso, tem estratégia, né? Eu tenho daqui a 3 minutos encerrar essa live porque eu tenho compromisso, mas você precisa se atentar para isso, tá? Olha, eu quero, nesses últimos 2 minutos que eu tenho aqui, orar com vocês e se tiver alguma dúvida ainda, né? Eu sei que o tempo é curto para responder tantas perguntas, eu não consegui responder todas que eu trouxe para cá, mas durante a semana eu vou tentar voltar aqui, fazer outras lives, mas coloque lá na minha caixinha do direct e feche seus olhos para que você possa orar junto comigo, para que Deus te dê um direcionamento, para que esse Natal seja o último Natal triste dentro da sua casa, tá? Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por este momento, que as pessoas que estiveram aqui nessa live presente, que as pessoas que estão aqui ou que vão ouvir depois possam ter os seus corações nutridos pelo teu amor, pela tua paz, pela tua bênção, pelo teu direcionamento. Seja qual for o problema que elas estão vivendo em seus lares, em seus casamentos, que elas encontrem, Pai, a direção certa, a direção da palavra do Senhor, para que elas, pelos motivos certos, possam lutar pelo seu casamento, que elas venham se conscientizar de que elas podem sim se permitirem serem luz e instrumento de Deus na vida delas, na vida de seus maridos, e que sim, o casamento é algo que vem de Deus e que Deus é o maior interessado na restauração de cada lar que está aqui. Que Senhor venha representado aqui, que Senhor venha operar uma bênção em cada coração. Assim, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando essa live ficar salva, envia para alguém que precisa dessa palavra, que precisa abrir os seus olhos, tá bom? Beijo, com Deus.